Olá, alunos. Mais uma vez para mais uma aula de História. Uma atividade nobre para o vosso enriquecimento. Portanto, vamos, não cansem, assistam às aulas e desfrutem. Portanto, a nossa aula de hoje tem como sumário a religião egípcia e a mumificação. Portanto, nada difícil. Estamos a falar de religião. Todo mundo é religioso. Portanto, é disto, do pensamento divino que o homem tem. E, nesse sentido, os egípcios, como lidavam com a vida religiosa, com o poder divino. Portanto, é disto que vamos tratar hoje. Sendo para tal, temos um texto introdutório que vos convido à leitura. Portanto, leiam comigo. Os egípcios eram um povo muito religioso, adoravam muitos deuses e, por isso, eram politeístas. Vamos ficar nesta parte do texto, nesta primeira parte, primeiro parágrafo. Os egípcios são povos profundamente religiosos, porque adoravam vários deuses. Uma sociedade ou um povo que adora vários deuses tem a característica de politeísmo. Poli, vários. Ismo tem a ver com a crença em vários deuses, tá bem? Referindo a palavra politeísta, que significa crença em vários deuses, tá bem? Continuando a leitura do segundo parágrafo, temos: cada região tinha os seus próprios deuses, mas alguns foram adorados por todo o Egito. Muito bem. Acabamos de assistir na aula passada que o Egito encontrava-se dividido em reinos, mas concretamente em 2 reinos, mas também no Egito existem várias regiões e, nesse sentido, há deuses adorados por todo o Egito, Deus comum. Também há Deus ou deuses adorados numa só região ou noutra região. Portanto, deuses particulares de cada região. Seguindo a leitura, ainda podemos ler que a religião egípcia era praticada nos cultos cotidianos que se realizavam nos templos e nos edifícios monumentais construídos em pedra. O texto nos ilustra lugar de culto nos templos. Está bem? Pois, continuando com a nossa aula, podemos ainda observar figuras de alguns deuses, figuras que retratam a presença de deuses na vida dos egípcios. Portanto, simbolizam o poder que os egípcios atribuíam à vida religiosa. Portanto, os deuses eram representados na forma humana, na forma animal, zoomorfismo, e numa mistura de homem e animal, antropomorfismo. Pois, é disto mesmo que devem perceber que os deuses egípcios são diferentes. Podem ter corpos humanos e a cabeça dos animais. Que tipo de animais? Aqueles animais que são sagrados, que eu vos referenciei na aula passada. Portanto, a imagem mostra. Vejam, corpo humano, cabeça dos animais. Só para poder clarificar melhor.
Atenção, quando então os deuses são representados na forma humana e na forma animal, são caracterizados de zoomorfismo. E na mistura de homem e animal, antropomorfismo. Portanto, formas. Portanto, adquire várias formas. Forma humana e forma de animal. Vamos seguindo com a análise. Devo-vos mostrar alguns deuses adorados pelos egípcios. Como, por exemplo, temos ali o deus Ra, ou Amon-Ra. A seguir temos Osíris, Ísis, Hathor, Horus, Anubis, Tote, Neft, Mat, Sekhmet, Ptah, Sete. São deuses egípcios. Mas atenção, alguns deuses são dados mais importância do que outros. Como, por exemplo, Osíris, Ísis, mulher e marido. Horus, filho. São designados de deuses de trindade. São os mais importantes. Portanto, os nomes desses deuses não podem esquecer. Osíris, Ísis e Horus, Horus Falcão. Pelo menos isto. Está bem? Continuando, tanto temos ali algumas cenas representadas na figura, que também é uma manifestação artística que os egípcios ocupavam para levarem o seu dia a dia. Temos a representação do deus Ra. Ra significa o deus sol, deus do sol, deus dos deuses. Portanto, era a divindade máxima. Está vendo? Também temos Mote e a sua esposa. Portanto, são ilustrações dos deuses ou das divindades egípcias. Portanto, também temos outros deuses. Nesse caso, está ilustrado Deus Osíris, nome do Deus que não pode esquecer, Osíris. Portanto, sobre ele, vamos ler o texto. Osíris era marido de Ísis e pai de Horus, sendo ele o responsável por julgar os falecidos. Portanto, Osíris é Deus dos mortos. Ele julga os falecidos, ou seja, a sua alma, a alma dos falecidos. Continuando. A mais marcante característica de Osíris foi sua popularidade no Egito Antigo, sendo venerado desde os tempos mais remotos até o período onde o Egito perdeu a sua independência política. Portanto, Osíris é um daquele deus que é venerado por todo o Egito. Está bem? Ainda podemos dizer que mais sobre esse deus. Deus dos mortos, já sabemos, irmão de Sete e marido de Ísis. Teve o direito de governar o trono do Egito. Seu irmão Sete, por inveja, destrói Osíris e espalha seus pedaços por todo o Egito. É representado em forma de múmia com uma coroa branca. Portanto, Deus Osíris, Deus do mundo dos mortos, guarda também porta dos infernos, pesa a alma dos finados, dos defuntos, diz-nos o nosso texto que é representado na forma de múmia
e com uma coroa branca, como se podem observar. Falando já agora de uma deusa, mulher de Osíris, mas concretamente estamos a falar de Ísis. Vejam a sua postura, como ela é representada, muito elegante, possante, espalha beleza. Portanto, a deusa mais popular do Egito representava magia e os mistérios daquela região. É representada como uma mulher que costuma carregar inscritos sobre a cabeça os hieroglifos referentes ao seu nome. Deusa protetora da magia e da natureza. Era amiga do povo, em especial dos oprimidos, também conhecida como deusa da fertilidade e maternidade. Era reverenciada como modelo de mãe e esposa ideal. Só para verem que não pode esquecer o nome dessa deusa, Ísis, mulher de Osíris. Muito venerada no Egito, muito popular, muito respeitada. Portanto, todos os problemas que tinham que ver com a fertilidade era aclamada a Ísis, entre outros. Um outro deus, deusa Torre, é deusa vaca, símbolo do céu, é representante do sexo feminino, da alegria, do amor, da fecundidade e do prazer. Esta deusa era muito popular no Egito Antigo, tanto reis como a população em geral veneravam. Era conhecida como Senhora do Ocidente, recebendo os mortos na outra vida. Se outra peculiaridade era o auxílio às mulheres grávidas na hora do nascimento das crianças. Portanto, é só para poder ver que os deuses são criados para a satisfação das necessidades humanas. E os egípcios estiveram nessa contenda. Portanto, tudo isto é na procura da solução de uma vida fácil, de resolução de problemas, tá bom? Temos vários deuses e deusas e proponho-vos ler apenas estes. Horus, filho de Osíris e Ísis, é uma divindade solitária relacionada com o juízo das almas no mundo inferior, apresentando as almas ao juízo divino no tribunal de Osíris. Isso quer dizer que Horus era guarda, segurança da porta dos infernos. Ok? Seus olhos representavam o sol e a lua, possuía a cabeça de falcão, era conhecido como Deus dos céus, sendo ele próprio filho de Osíris. Em uma batalha com Sete, perdeu um dos olhos, sendo então seus olhos substituídos por um amuleto, o clamado óleo de Horus, passando este amuleto a ser um dos mais usados de todos os tempos no Egito Antigo. Uma nota muito importante: os deuses também entravam em querela, em guerras, em brigas. Nesse caso, Horus perdeu um olho. Tá bem? E outro deus importante, que Deus Anubis, vamos ler a sua função: Deus dos embalsamentos, conduzia as almas para Osíris, julgá-las, era o Senhor da terra dos mortos, o preparador do caminho para outro mundo. Muito bem? Já vimos nomes de alguns deuses, não todos. Divindades egípcias são tantas, e para o vosso enriquecimento de aprendizagem, deve pesquisar para saber mais. Posto isso,
vamos entrar então na segunda parte da nossa aula. Vamos tentar compreender como os egípcios tratavam os seus mortos. Qual era a finalidade que tinham em relação à vida terrena e posto esta. Vamos falar então de quê? Do processo da mumificação. Então temos ali mumificação dos corpos, a imortalidade e a reencarnação da alma. Tá bem? Lendo o texto, podemos perceber. Os egípcios acreditavam na imortalidade da alma e na reencarnação. Como acreditavam na vida para além da morte, era necessário preparar os corpos devidamente para poderem viver noutra vida. Essa crença obrigou-os a aperfeiçoar a técnica de mumificação e de embalsamento dos mortos. Então, se alguém nos perguntar por que os egípcios mumificavam os corpos dos seus mortos, a resposta é essa. Por causa da crença na imortalidade da alma e na sua reencarnação. Ou seja, os egípcios acreditavam que a alma não morria, permanecia viva e a alma precisava reencarnar. E para sua reencarnação, a alma precisava de um corpo e o corpo tinha que ser bem tratado, limpo. A imagem mostra, tanto vejam, estão a ver processo de reencarnação. Nada mais, nada menos que o processo de embalsamento de corpos dos mortos. Como os egípcios faziam isso? Usavam várias técnicas. Em primeiro lugar, utilizavam uma espécie de azol que eram introduzidos pelas narinas e a partir dali eram extraídos os cérebros. Está bem? Também através da técnica de perfuração no abdômen conseguiam extrair as vísceras, ou seja, os órgãos internos, os intestinos, coração e outros. Um particular atenção é que todos esses órgãos são lavados, são tratados, mas o coração era de novo recolocado. Está bem? Portanto, continuando com a nossa aula, vamos lá ver a preparação do corpo, a técnica, como era utilizada em diferentes classes sociais, numa sociedade estratificada, hierarquizada. Vamos tentar compreender se todo o grupo social era feito esta prática de mumificação. Portanto, vamos lá ver. 1. Carpideiras, membros da família, rodeiam a cama do morto. Observe. Morto numa cama e gentes que estão cuidando do morto, tentando fazer a prática de mumificação. Como são designados? São designados de carpideiras, para poderem compreender melhor. Continuando a leitura, embora a família esteja presente, são contratadas também carpideiras profissionais para seguirem o cortejo a fim de mostrar respeito da família pelo seu parente falecido. Bem, o corpo também era cortejado. Seguia-se ao momento fúnebre, encaminhado para o seu funeral. Tá bem? Quanto mais números de pessoas assistiam o momento fúnebre,
maior importância essa pessoa era tida ou tinha dado na sua sociedade. Tá bom? Então, 2 diz assim, embalsamento. Os embalsamadores retiram o cérebro e os órgãos internos do morto e colocam-nos de lado. Depois cobrem o corpo com um sal chamado mato para secar o corpo e preservá-lo para a vida após a morte. Portanto, aquilo que acabamos de enunciar, os corpos eram muito bem preparados, utilizavam sal para tentar secar o corpo e também utilizavam ervas aromáticas, alho, todo esse processo numa tentativa de preservar melhor ainda o corpo. E quanto ao alho, acreditavam que o alho afastava os insetos. E assim o corpo mantinha-se melhor preservado. Portanto, continuando ainda com a mumificação, destacamos, depois enrolam o corpo em muitos metros de linho. À medida que vão enrolando o corpo com as várias camadas, põem joias e amuletos entre as faixas e rezam pela alma do morto. Portanto, são rolos de linho, que é a prática de embalsamento com linho, ok? Portanto, só para poderem perceber melhor. E também os corpos seguiam-se ou eram embalsamados, como diz o nosso texto, com joias, com amuletos. Está bem? Por causa de quê? Os corpos também, os defuntos, deviam ser bem apresentados e representados, com as suas vestes, com as suas joias e com os seus bens. Está bem? Também assim prosseguia o seu funeral. Quarta parte da leitura do nosso texto, temos máscaras dos deuses. Na múmia colocam uma máscara que é um retrato do homem morto. Todo este processo demora 70 dias e durante este tempo os embalsamadores usam máscaras de animais e fazem o papel de deuses. Portanto, estamos a compreender uma prática muito antiga da conservação dos corpos. Finalmente, vamos tentar perceber ali então. Temos um corpo embalsamado, que é a múmia, e a múmia é colocada no sarcófago. Portanto, temos o cortejo, o acto do funeral. Vamos lá ver. O cortejo. No dia do funeral, um cortejo de parentes e criados, carregando os bens do morto, vai desde a sua casa até a oficina do embalsamador. Aí juntam-se ao sacerdote e as cadeiras. A múmia está agora dentro do seu caixão, em cima de um trenó, e atrás vem o vaso canópico que contém os órgãos internos. Portanto, temos uma múmia caminhando para o seu funeral. Retrata-se um cortejo. Fala-se de canópico ali, que quer dizer, são vasos, presta atenção ali, são vasos onde são colocados as vísceras, mais concretamente os intestinos e outros órgãos internos, exceto o coração. Portanto, só para verem que importância os egípcios davam aos seus mortos e também a crença que tinha. E podemos ver ainda outras passagens dos egípcios quanto ainda à preparação do corpo.
e como era preservado para evitar roubos, porque eram enterrados, conservados, juntamente com os seus pertences. Vamos lá ver o que faziam. O que faziam para poderem garantir a segurança dos seus pertences. Tanto está aqui a parte 6. Apagar as pegadas. Quer dizer, onde o corpo era colocado, tanto era apagada as pegadas. Não podia ser visível. Era muito bem escondido, muito discreto. Tanto levam um sarcófago que tem a forma de um corpo para a pirâmide e colocam-no numa retangular e selam a tampa da urna. Um sacerdote varre a câmara onde fica a urna e afasta qualquer traço de vida humana. E assim mantém o mal afastado do túmulo. Portanto, tudo isto é por causa da crença na vida eterna, na vida para além da morte, na vida para além do túmulo. Por isso, desenvolviam estas práticas. Portanto, agora podemos responder as questões. Já vimos como determinado grupo social, mais concretamente grupos de privilegiados, altos funcionários ou de faraós, como eram tratados. Vamos ver agora se essa prática aplicava-se para o resto da sociedade. Tanto a imagem ao lado nos indica, observe comigo a imagem, o que acontecia aos mais pobres. Os pobres eram enterrados num buraco na areia e cobertos por uma esteira. O corpo do defunto é deitado de lado, como se estivesse a dormir. O local é depois protegido por grandes pedras para evitar que os chacais desenterrem o corpo, perturbando o seu sono eterno. Portanto, minha gente, a prática de mumificação é para toda a gente. Agora, a forma de enterro é diferente. Os grupos privilegiados eram enterrados nas pirâmides, nos túmulos, nas mastabas. Os pobres, na areia. Espero que entendam bem esta parte. Portanto, as imagens ilustram sarcófagos. Corpo embalsamado e a múmia é colocada no sarcófago. Temos ali imagem de um sarcófago muito bem embelezado, com pinturas, com imagens de animais sagrados. Está bem? Portanto, passamos essa parte da nossa aula para podermos retratar melhor ou compreendermos ainda melhor sobre aquilo que dissemos, onde são colocados os sarcófagos. Tanto temos ali as imagens que ilustram os lugares por onde eram preservados os sarcófagos, corpos dos altos funcionários ou dos faraós. Portanto, temos ali tipos de sarcófagos ou tipos de túmulos, né? Temos então mastabas, estão a ver? E é o mais antigo. Temos hipogeus e temos pirâmides de degraus com escadarias e temos ainda pirâmides lisas. Portanto, ao estudarmos a história de arte, poderemos compreender melhor esta parte. Entretanto, ao lado, podemos ver o interior de uma pirâmide onde era colocado ou preservado o sarcófago, né? Portanto, vamos ler, fazendo a legenda, que podemos destacar ali. Temos, nesta parte, câmara funerária. Estão vendo?
lugar onde era colocado o corpo dos mortos, a múmia. Também temos geleira de ventilação, portanto temos um poço muito profundo que era muito bem ventilado. Aqui temos uma entrada na pirâmide. Do outro lado temos câmaras funerárias abandonadas. Sempre fazem esta prática, abandonam as câmaras funerárias para que seja evitada as práticas de roubos dos pertences dos reis ou de outros funcionários. Finalmente, vamos tratar de um outro assunto que tem a ver com a nossa aula, sobretudo com os mortos. Os mortos, depois de serem enterrados, portanto, eram chamados as almas algumas responsabilidades. As almas, para garantirem a vida eterna ou a vida para além da morte, tinham que cumprir com alguns requisitos. Tinham que confessar no tribunal de Osíris que são puros, que não roubam, que não praticam nenhuma maldade, para poderem garantir a vida eterna. Até porque um processo tão difícil, que o seu coração era posto numa balança para pesar com pena de avestruz. Se o coração for mais pesado, a alma é condenada, ok? Assim não viverá a vida eterna e nem ganhará a imortalidade. Portanto, a imagem nos mostra isso, esse processo. Leiam comigo. Temos o julgamento de Osíris. Vamos ler essa prática, depois analisamos a imagem. A alma do morto irá ser julgada. Anubis conduz a alma ao local do julgamento, presidido por Osíris. O coração do morto é colocado numa balança em comparação com uma pena de avestruz. Ele teve vida exemplar e por isso o coração foi mais leve e a sua recompensa é uma vida eterna cheia de paz. Amite, monstro do Nilo, devora os mortos cujo coração pese mais do que a pena de avestruz, por terem sido maus em vida. Perceberam o texto? Então veja o processo da condição da alma, até chegar ao tribunal de Osíris, para poder ganhar a vida eterna. Foi uma prática muito importante no Egito. Retrata sua vivência cultural. E temos muito desta prática, por isso pesquisem mais. Ok? Eu vos convido. Tanto, finalmente, temos que fazer alguma recapitulação da nossa aula. Espero que vão acompanhar para poderem sintetizar melhor aquilo que tratamos. Tanto vejam, falamos da religião egípcia, vimos que uma das suas características é politeísta. Por quê? Porque tinha prática de adoração de vários deuses. Também, uma outra característica tem que ver com a crença na imortalidade da alma e da reencarnação. Por esta razão, os egípcios desenvolviam a prática de mumificação, conservação de corpo dos mortos ou dos defuntos. Outro sim, para a alma ganhar a imortalidade,
não deveria ser condenada no Tribunal de Osíris. Está bem? Portanto, finalmente, vamos tentar compreender a nossa aula da melhor forma possível, resolvendo os exercícios que estou deixando convosco. Portanto, preste atenção. Após essa aula, já sabes, deves responder essas questões. Mais concretamente, a primeira, caracteriza a religião egípcia. Segunda, quais são os deuses da Trindade? Terceiro, por que os egípcios mumificavam o corpo dos seus mortos? Quarta questão, onde são colocadas as múmias? Quinta, como se processava o julgamento no Tribunal de Osíris? Assim, terminamos de facto a nossa aula e espero que vou resolver esse exercício. Portanto, fique bem, continua cuidando. Obrigado.